Falando sobre Edmar Lopes tentando Admar, né? Lopes tentando fechar contratações com a Fiorentina do Iconé, ex-Lille e atualmente emprestado ao Como. É assim, o Vasco trabalha hoje no mercado europeu. As tratativas com Carlos Cuesta, o zagueiro colombiano que pertence a um time turco, não avançaram. Entre o Vasco e esse time turco está tudo fechado. Mas o Cuesta prefere uma oferta do Spartak Moscou. E as tratativas acabaram por não avançar. Há também um interesse no Gabriel Paulista, zagueiro que pertence ao Besiktas, e o Admar está no mercado europeu em busca de outros reforços, tá bom? Falando sobre Matheus França no Vasco. Já curtiu os posts do Vasco? Cadê o 0303? Daqui a pouco aparece. A informação mais recente sobre o Matheus França dá conta de que o meio-campista, meio-atacante, ex-Flamengo, já se acertou com o Vasco. Na questão envolvendo jogador e Vasco está resolvida. O grande lance agora é se acertar com o Crystal Palace. O Crystal Palace se aceita negociar o Matheus França, não quer vendê-lo, quer apenas emprestá-lo. O Cruzeiro chegou a tentar o Matheus França na semana passada, se assustou com o salário do Matheus, algo na casa de R$1.300.000 por mês, e também não conseguiu avançar porque a ideia do Crystal Palace não é vender, é só emprestar. O Cruzeiro queria pegar o jogador por empréstimo como uma opção de venda, para que, em caso de valorização, porque ele pudesse ficar em definitivo, tá? Se o Matheus fechar com o Vasco, acho que vai passar muito pela presença do Fernando Diniz, que é alguém super defensor da ideia. Ele entende que o Matheus França tem potencial para se tornar um dos principais craques do futebol brasileiro em caso de negociação. Pedindo para falar sobre o Vasco, Cruz Maltino, que eu posso falar sobre o Vasco? Tem tanta coisa, né? Deixa eu falar sobre contratações. O Admar Lopes está na Europa, ainda em busca de reforços, e essa busca não se restringe a zagueiro, tá? As tratativas com o Carlos Cuesta continuam, há busca por outros defensores, o Gabriel Paulista é uma possibilidade, mas hoje, aquele que parece mais perto de virar reforço é o Matheus Reis. Tem direito a quanto do percentual de uma venda futura do Douglas Luiz no Nottingham Forest? O Douglas virou reforço do Nottingham Forest, vocês lembram dele, né? Volante revelado no Vasco, estava na Juventus da Itália. Negócio de 30 milhões de euros, deixa eu ver quanto o Vasco tem direito. Douglas Luiz, mecanismo solidariedade. Vamos ver aqui o que já saiu. O Nottingham Forest acertou a contratação do volante Douglas Luiz por 30 milhões de euros. Como clube formador, o Vasco receberá 675 mil euros, em torno de 4,3 milhões de reais, pelo mecanismo de solidariedade. Então tá aí a informação, 4 milhões e 300 mil. Já é alguma coisa. Por exemplo, se para pagar o salário do Matheus França, o Matheus ganhou 1.300, dá para pagar praticamente 3 meses do salário do Matheus França, tá? Vasco fez o Neymar chorar, Nicola. Pois é, forasteiro. E aí tem uma lembrança curiosa, a ex do Neymar, a Bruna Marquezine, é vascaína, deve ter curtido em dobro essa vitória, né? Consegue descobrir quais os zagueiros o Vasco está atrás? Bora lá. O Carlos Cuesta é a prioridade, negociação com o Galatasaray está fechada, o Carlos Cuesta é que reluta com a ideia porque tem uma proposta de 6 milhões de euros por 3 anos de contrato do Spartak Moscou, tá? Se não rolar com o Carlos Cuesta, como se imagina, uma possibilidade é de Gabriel Paulista, zagueiro que já se declarou torcedor corintiano, tentou voltar para o Brasil recentemente, não conseguiu, ele está no Besiktas. O Admar esteve no último domingo assistindo ao jogo do Besiktas lá na Turquia, tá? Então são algumas das possibilidades. Qual o Luan, zagueiro ex-Vasco e Palmeiras, poderia ser uma boa para o Vasco? Rodrigo, eu confesso que eu não estou vendo ele jogar lá no futebol mexicano, né? Se eu não me engano, ele está no Toluca, que é Luan Garcia. Quer ver, ó? Toluca, vamos lá. Tá lá mesmo. 32 anos de idade. Deixa eu ver se é titular por lá. 5 partidas das últimas 6. Não, na atual temporada, 1º de agosto e 5 de agosto. Foi titular dos 2 jogos. Dá para dizer que ele tem jogado com frequência assim, tá? 42 jogos e 4 gols na primeira temporada, tem jogado titular lá e eu gosto. No Palmeiras ele teve dificuldade porque a concorrência era de fato pesada, mas no Vasco ele seria titular, não tenho a menor dúvida. Boa noite, Nicola, o que você achou do meu Vascão? Achei espetacular. Acho que pode chegar até onde na temporada? Escapar do rebaixamento, no melhor dos cenários ficar entre os 10 primeiros e, cara, se tudo desse muito certo, chegar numa semifinal, eventualmente numa final de Copa do Brasil. Vou ser sincero com você, não deveria fazer isso porque
O torcedor quer ouvir, não, nem sempre quer ouvir verdades. Eu não acho que esse Vasco está pronto para ser campeão. Eu não acho. Mas o 6-0 foi espetacular, foi importantíssimo para o torcedor do Vasco. E eu torço muito para que o Cruz Maltino melhore, tá? Ou se mantenha nesse nível de atuação. Nicola, e o Vasco? Para a contratação, como é que tá? Alguma informação? Vamos lá, Adailton. Hoje, Adilton. Hoje, a imprensa turca afirmou que Carlos Cuesta, o zagueiro colombiano que interessa ao Vasco, vai jogar no Spartak Moscou. Essa notícia não é oficial ainda. E a gente já tinha até contado que o Spartak fez a melhor proposta para o zagueiro colombiano. O grande ponto é o Galatasaray prefere fazer negócio com o Vasco, então não há uma definição a respeito desse tema. Diante desse cenário, o Vasco já está trabalhando até com outras alternativas nesse final de semana. No domingo, para ser mais específico, o Admar Lopes, que é o executivo de futebol do Vasco, esteve assistindo ao jogo do Besiktas. Campeonato turco, Besiktas vence praticamente com um gol no último lance da partida. O Gabriel Paulista tem 34 anos de idade, brasileiro, formado por aqui, mas há muito tempo no exterior. E há uma tentativa de negociação com esse atleta. Deixa eu ver se eu ainda tenho o contato do Gabriel Paulista. Entrevistei ele algumas vezes enquanto comentarista da ESPN. Cadu Araújo. Cadu, boa noite. Tudo em ordem por aí? Deixa eu mandar aqui. Se a gente consegue alguma atualização sobre o tema, tá?